Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 133 a 140 do clássico Dom Casmurro de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 133 – Uma ideia. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Certa ideia que negrejava em mim abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para o outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira creio que foi acaso, mas também pode ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Ouvi cantar baladas em casa vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a sexta-feira era o dia de agouro. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, é provável que a ideia não batesse as asas, senão pela necessidade que sentia de vir ao ar e à vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela antes de se ver cumprida. Já me vais entendendo. Lê agora outro capítulo. Capítulo 134 – O dia de sábado. A ideia saiu finalmente do cérebro. Era noite e não pude dormir por mais que a sacudisse de mim. Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu quando cuidava não ser mais que 1 ou 2 horas. Saí supondo deixar a ideia em casa, ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas trépidas e posto a voasse com elas, era como se fosse fixa. Eu a levava na retina, não que me encobrisse as coisas externas, mas via-as através dela, com a cor mais pálida que de costume e sem se demorar em nada. Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância que não digo para não espertar o desejo de prová-la. A farmácia faliu, é verdade. O dono fez-se banqueiro e o banco prospera. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria como se acabasse de tirar a sorte grande ou ainda maior, porque o prêmio da lotaria gasta-se e a morte não se gasta. Fui à casa de minha mãe com o fim de despedir-me, a título de visita. Ou de verdade ou por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei 1 hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto. Que era preciso para viver? Nunca mais deixar aquela casa ou prender aquela hora a mim mesmo. Capítulo 135 – Otelo. Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço, e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se, hoje são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o Mouro rolava convulso e Iago destilava sua calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira. Não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria. Era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto que a consumisse de todo e a reduzisse a pó, e o pó seria lançado ao vento como eterna extinção.
Vagueei pelas ruas o resto da noite. Ceei, é verdade, um quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia, vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras carroças, os primeiros ruídos, os primeiros albores, um dia que vinha depois do outro e me veria ir para nunca mais voltar. As ruas que eu andava como que me fugiam por si mesmas. Não tornaria a contemplar o Mar da Glória, nem a Serra dos Órgãos, nem a Fortaleza de Santa Cruz e as outras. A gente que passava não era tanta como nos dias comuns da semana, mas era já numerosa e ia a algum trabalho, que repetiria depois. Eu é que não repetiria mais nada. Cheguei à casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete. Iam dar 6 horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta, a última, dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da minha morte. Escrevi 2 textos. O primeiro queimei-o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma. Falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer. Capítulo 136. A xícara de café. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de todo a minha história romana, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano, bastou-me a ocupar aquele pouco tempo e, para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso. Tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer. Um dos males da ignorância é não ter este remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira. Mas estou que muito mais gente poria termo aos seus dias se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me bem que para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a da cor das calças que eu então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar, antes de beber o veneno. O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores. Era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café, os olhos vagos, a memória em desdêmona inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a olhar ao longe. Acabemos com isto, pensei. Quando ia beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa. Beberia depois, era melhor. Assim disposto, entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor, vi-o entrar e correr a mim bradando: "Papai, papai!" Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido, mas crê que foi belo e trágico. Efetivamente, a figura do pequeno fez-me recuar até dar de costas na estante. Ezequiel abraçou-me os joelhos, esticou-se na ponta dos pés como querendo subir e dar-me o beijo do costume e repetia puxando-me: "Papai, papai!" Capítulo 137. Segundo impulso. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão como de costume, e a vista dele, como um gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui. Mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me embora assassino,
Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai, vou à missa com mamãe. Toma outra xícara, meia xícara só. E papai? Eu mando vir mais. Anda, bebe. Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Papai, papai, exclamava Ezequiel. Não, eu não sou teu pai. Capítulo 138. Capitu que entra. Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance, que parecerá de teatro, e é tão natural como o primeiro, uma vez que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu não saía sem falar-me. Era já um falar seco e breve. A maior parte das vezes eu nem olhava para ela. Ela olhava sempre esperando. Desta vez, ao dar com ela, não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-me lívida. Seguiu-se um daqueles silêncios a que, sem mentir, se pode chamar de um século, tal é a extensão do tempo nas grandes crises. Capitu recompôs-se, disse ao filho que se fosse embora e pediu-me que lhe explicasse. Não há que explicar, disse eu. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse? Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O quê? Perguntou ela como se ouvira mal. Que não é meu filho. Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu, tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Já ouvi que as há para vários casos, questão de preço. Eu não creio, tanto mais que a pessoa que me contou isto acabava de perder uma demanda. Mas haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira. A própria natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à linguagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que a retorcia, a coisa nenhuma, repetia as palavras ditas 2 vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar. Após alguns instantes, disse-me ela: só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você, que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga, continuou vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto, não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho, fale. Fale. Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que se não dizem. Que se não dizem só metade, mas já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa, o porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho, ou conte o resto para que eu me defenda se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redargui, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer e é tudo. Não disse tudo, mas pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico, pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou, creio que suspirou, enquanto eu, que não pedia outra coisa mais que a plena justificação dela,
Disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disto. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Ri-se, é natural. Apesar do seminário, não acredita em Deus. Eu creio. Mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Capítulo 139. A fotografia. Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Mas a entrada repentina de Ezequiel gritando: mamãe, mamãe, é hora da missa, restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez, a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saíram para a missa. Capítulo 140. Volta da igreja. Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo. Pois não, senhor. Tinha perdido o gosto à morte. A morte era uma solução. Eu acabava de achar outra, tanto melhor quanto que não era definitiva e deixava a porta aberta à reparação se devesse havê-la. Não disse perdão, mas reparação, isto é, justiça. Qualquer que fosse a razão do ato, rejeitei a morte e esperei o regresso de Capitu. Este foi mais demorado que de costume. Cheguei a temer que ela houvesse ido à casa de minha mãe, mas não foi. Confiei a Deus todas as minhas amarguras, disse-me Capitu ao voltar da igreja. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embuçados, como espreitando um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo, um que aparecia agora desde que impressões novas e fortes o descobriam? Nesse caso era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar e faríamos o que eu pensasse. Em verdade vos digo que tudo estava pensado e feito. No intervalo evocara as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher, parecido com Capitu. Hás de lembrar-te delas, se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante e nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo ao gabinete e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia atentando mais nelas. De em volta lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia e a que faltou o meu velho ciúme. Uma vez em que os fui achar sozinhos e calados, um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando, todas essas reminiscências vieram vindo agora em tal atropelo que me atordoaram. E por que os não esganei um dia, quando desviei os olhos da rua onde estavam duas andorinhas trepadas no fio telegráfico? Dentro, as minhas outras andorinhas estavam trepadas no ar, os olhos enfiados nos olhos, mas tão cautelosos que se desenfiaram logo, dizendo-me uma palavra amiga e alegre. Contei-lhes o namoro das andorinhas de fora e acharam-lhe graça. Escobar declarou que para ele seria melhor se as andorinhas, em vez de trepadas no fio de arame, estivessem à mesa do jantar cozidas. Nunca comi os ninhos delas, continuou, mas devem ser bons se os chins os inventaram. E ficamos a tratar dos chins e dos clássicos que falaram deles, enquanto Capitu, confessando que a aborrecíamos, foi a outros cuidados. Agora lembrava-me tudo o que então me pareceu nada. Desejo que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.